Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, 11. Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos vocês na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a bênção de Deus esteja com todos vocês, meus irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição 3, que está lá em Apocalipse, capítulo 4. É uma carta extraordinária, né? A gente lendo ela, estudando ela, há fatos relevantes aqui. E chama atenção, me chamou muita atenção. Por exemplo, João é chamado a subir no céu, onde ele vê o trono de Deus. E vê também os 24 anciões, além dos 4 seres viventes, cheios de olhos. João observa como os discípulos depositavam suas coroas e adoravam o que se assentava no trono. Então é um capítulo muito belo, extraordinário, de grande ensinamento e traz também um conforto para o nosso coração. E também há um aprendizado para nós. Mas engraçado é que esse capítulo 4 também há um paralelo com Ezequiel, capítulo 1. Então a gente vai observar muita coisa que Ezequiel viu e também João está vendo. Só que João vê algo mais do que Ezequiel. João esteve presente. Ele foi chamado pelo Senhor a ver essas coisas. Então é um capítulo que vale a pena ler, vale a pena estudar. Eu espero que vocês tenham lido a lição, tenham lido também o capítulo 4 para o estudo dessa manhã. Mas antes de entrarmos no estudo, vamos buscar Deus em oração. Ó Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede de abrirmos a Tua Palavra e estudá-la, Pai, porque ela é rica e eficaz para o nosso viver, ó Pai. É através dela que nós andamos em santidade, Senhor Deus. Obrigado por esta oportunidade, obrigado pela liberdade que temos, ó Pai. Obrigado pela Tua igreja na face da terra. Obrigado pela companhia dos irmãos, Senhor Deus, que a Tua bênção, a Tua paz enche seus corações e que Teu Santo Espírito venha intermediar o estudo dessa palavra, Senhor Deus. Obrigado pela escola bíblica dominical, do qual nós podemos estudar, Senhor Deus. Tudo isso para o nosso crescimento, Pai, nosso crescimento espiritual, porque vivemos momentos de tribulações nas nossas vidas, Senhor Deus. Mas é através da Tua palavra que encontramos o rumo certo, o alvo, que é Cristo Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, João, depois de ter terminado as cartas aos anjos das 7 igrejas, João passa então para uma nova parte da revelação. Os capítulos 4 e 5 mostram a glória de Deus, apresentando primeiro o Pai no seu trono e depois o Filho glorificado ao lado dele. Então o destino do mundo não está nas mãos dos homens, mas está nas mãos de Deus. Porque o mundo em que estamos vivendo é um mundo que está incendiado pelo ódio, por guerras, conflitos. Quando a terra está gambaleando, bêbada de sangue, com a pandemia correndo solto no mundo todo. Então, nesses momentos, nós precisamos levantar os olhos e ver o nosso Deus assentado sobre o alto e sublime trono. Ele é quem governa o universo. Tudo está em suas mãos. Então, nós nessas horas temos que olhar para cima e ver onde é que está o nosso Deus. Ele está lá, reinando soberanamente.
Então, no meio das provas e tribulações, nós precisamos fixar nossos olhos naquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como declara o salmista lá no Salmo 146:10, ele vai falar para nós: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Então, de todas as visões do Apocalipse, esta vai se destacar pela beleza indescritível e extraordinária. E certamente o apóstolo João procurava palavras para explicar o que viu, comparando com algo que ele conhecia já, para que nós pudéssemos entender o que ele viu e que tentou descrever para nós. Mesmo que tudo que foi mostrado para o João é muito mais superior do que ele conseguiu demonstrar. João estava encarcerado pelos homens, mas ele era livre para estar na presença de Deus. Então, meu irmão, não importa onde você esteja, o que você está passando, se está oprimido, se está enfermo, onde quer que você esteja, você pode estar numa cama, num leito de dor, mas você está livre para estar na presença de Deus. E João então olhou e viu novamente a natureza dessa revelação. Então Deus continuou mostrando as visões ao apóstolo. Uma porta aberta no céu. Que privilégio! Que privilégio que o João teve. O João viu uma porta aberta, dando acesso ao céu. Aqui a ênfase não está no acesso ao céu em termos de salvação eterna dele, nem no sentido de entrar em comunhão com Deus. João viu o céu aberto porque Deus queria mostrar as coisas que estavam acontecendo lá. Jesus já falou, transmitindo as mensagens importantes para a igreja, mas agora João subirá ao céu nessas visões para buscar outras mensagens para os servos do Senhor na terra. Então João fala lá em Apocalipse 1:10, a primeira voz que eu ouvi como uma trombeta é a mesma voz que estava lá. Naquele trecho, João virou para ver quem falava e viu Jesus no meio dos candeeiros, né? E Jesus então faz um convite sublime para ele. Sobe aqui, eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então é Jesus, o Filho de Deus, convida João para ver o céu e as coisas que iam acontecer. Mais uma vez eu quero frisar, que extraordinário, que privilégio que João teve. E Apocalipse 1:19, ele falou para João escrever o que ele viu, o que estava acontecendo naquele momento e o que ia acontecer depois. Tudo isso está dentro dos limites do tempo, do breve e do próximo, né? Jesus já falou sobre o estado da igreja naqueles momentos, do capítulo 2 e 3 que nós vimos semana passada. E agora começa a falar sobre as coisas que esses discípulos teriam que enfrentar ainda. Interpretações que procuram inserir milhares de anos entre os capítulos 3 e 4 não tem nenhuma base aqui. Depois, simplesmente sugere uma sequência de transição entre o que já passou e o que ia acontecer. Versículo 1 vai nos falar essas palavras. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Esse foi o convite que Jesus fez para João. Versículo 2 e 3. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto
a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Quando foi levado até a porta, João viu um trono e um trono alguém assentado, com a semelhança da beleza de pedras preciosas. Na verdade, estava contemplando Deus no seu trono celestial e sua esplendorosa beleza. Então, são essas coisas que João buscou aqui na terra para comparar o que ele estava vendo no céu. Então, ele foi comparar lá com a pedra de jaspe, de sardônio, o arco-íris. E é isso que ele transmitiu para nós, da beleza do que ele viu. E ele diz: imediatamente eu me achei em espírito. Então, essa mesma expressão que o João usou lá em 1:10, do Apocalipse, frisando o seu estado de receber revelações por meio de visões. Armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, um trono no céu. Muitos vizinhos dos cristãos da Ásia achavam que o trono principal do universo estivesse em Roma e que o imperador sentado nele fosse um Deus supremo. Outros vizinhos adoravam outros deuses e outras deusas, Mas João convida a todos os seus leitores a enxergarem por meio desta visão o trono no céu e o verdadeiro Deus sentado nele. O trono de Deus é mencionado 38 vezes no Apocalipse, frisando o tema da soberania de Deus e o seu domínio sobre os reinos. Então ele está sentado e reina soberanamente sobre todos os reinos, sobre toda a face da terra. A descrição da pessoa sentada no trono e seu ambiente no céu vem nos versículos seguintes, 4 e 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto. João jamais acharia palavras adequadas para descrever perfeitamente a aparência de Deus. Então ele começa a explicar usando comparações com coisas conhecidas. A visão que ele teve do soberano no seu trono celestial, eu já comentei que a pedra de jaspe de sardônio e o arco-íris semelhante à esmeralda. Então, duas pedras brilhantes refletiam sua luz e produziam o efeito de um arco-íris ao redor do trono, como é o caso de muitas pedras preciosas nas cores de jaspe e sardônio, que não são únicas nas suas cores. O jaspe e sardônio são a primeira e a última pedra, que representa as 12 tribos que estão no peitoral do sacerdote. O jaspe representa Rúben, e a primeira das tribos, visto que ele era o primogênito de Jacó. E sardônio representava Benjamim, o filho mais novo dos 12 filhos de Jacó. Em outras palavras, as duas pedras representam o primeiro e o último, e possivelmente se relacionam incluindo todas as outras pedras, ou seja, todo o povo da aliança. Essa é uma possível interpretação das pedras de jaspe e de sardônio. Alguns comentaristas sugerem o jaspe branco, se vê lá em Apocalipse 21, que fala do jaspe cristalino, e sardônio vermelho, possivelmente do sardonyx, assim sugerindo respectivamente a santidade e a justiça de Deus. O salmista diz que a justiça e juízo, ou justiça e direito, são fundamentos do trono de Deus. Outros sugerem que o jaspe fosse verde, a cor mais comum dessa pedra, uma explicação que combine com a cor da esmeralda do arco-íris. Independente das cores refletidas, certamente a luz da glória de Deus e o fogo do seu poder sai do seu trono. Isaías fala lá, Daniel também fala, Ezequiel, Salmos, Isaías 61 e 2, Daniel 7, de 9 a 10,
Ezequiel 1, 26, 28 e Salmos 97, 2, 3. Essa luz mostra o seu poder para julgar e castigar. O arco-íris nos lembra também da benevolência de Deus que faz aliança com as suas criaturas. Se a gente for lá ler Gênesis 9, de 12 a 13 e Ezequiel 1, 28, vai ver as alianças que Deus fez com a criatura, com o povo. Ao redor do trono, João começa com a figura central. Aquele sentado no trono e começa a olhar ao redor. Tudo começa com Deus. Depois ele vê 24 tronos e 24 anciãos. 24 tronos representam aqueles que reinam com Deus, uma descrição da igreja, dos vencedores vestidos de branco, que receberam suas coroas e reinam com o Senhor. Qual o significado do número 24? Duas explicações diferentes chegam à mesma conclusão, né? Os 24 nações são as 12 tribos, representando o povo de Deus no Velho Testamento, mais 12 apóstolos, representando o povo dele no Novo Testamento. No total, 24. Outros sugerem 24 como número de turnos do sacerdote no Velho Testamento. Está lá em Crônicas, 1 Crônicas 24, de 1 a 7. Assim entendemos o reino dos sacerdotes, ou sacerdócio real, 1 Pedro 2,9, composto de pessoas que entram na casa do Senhor, 1 Crônica 24, 19. No final, essas duas interpretações do significado dos 24 anciões chegam no mesmo entendimento prático. Representam o povo de Deus. Eles representam o povo redimido e glorificado agora. Sobre os nobres, nos seus tronos sujeitos ao soberano, o rei do trono principal, vestidos de branco, a santidade e a pureza dos seus servos fiéis, as únicas vestimentas adequadas aos vencedores. Eles tinham também coroas de ouro. Coroa aqui vem da palavra grego Stéphanos, usado no Apocalipse para identificar as coroas dos vencedores. Apocalipse 2:10, 3:11, 4:4, 4:10, 6:2. Encontraremos também uma outra palavra, diadema, usada tanto para falar dos falsos líderes, Apocalipse 12:3, 13:1, como para descrever o verdadeiro rei. Uma vez que Stépano se encontra na descrição dos inimigos de Deus, mas o próprio versículo sugere a falsidade da nobreza deles. Versículo 9, capítulo 9, versículo 7 fala: havendo como que coroas parecendo de ouro, mas não eram, são os falsos. Então, os anciões assentados nos 24 tronos têm todo o direito de usar as coroas verdadeiras. Ali fala também sobre o mar de vidro. É um local especial e grandioso onde estão as almas dos vencedores. Apocalipse 15:2. O profeta Ezequiel também viu algo semelhante ao firmamento como cristal brilhante. Ezequiel 1:22. Sendo assim, o mar representa os povos de toda a terra, pois todos os continentes são banhados pelo oceano. O vidro ou cristal indica a transparência, quando todas as coisas serão esclarecidas diante de todas as pessoas. Diante do trono de Deus é um lugar de sua aliança, de amor, o arco-íris, mas também da sua justiça, relâmpagos. Para de todas as pessoas, o trono e o mar, como de vidro, são símbolos de transcendência de Deus. Então, meu irmão, renda-se diante do trono de Deus. O versículo 4 vai nos falar
Ao redor do trono há também 24 tronos e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, que nós já comentamos. Mas o certo é que esses 24 anciões não são seres celestiais, e sim homens, porque sempre estão descritos da maneira diferenciada dos anjos e dos querubins. Eles estão assentados porque já terminaram a sua obra e receberam a recompensa prometida por Jesus, de que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Então esses 24 anciões venceram sua carreira aqui na Terra e estão lá agora junto com o Pai. Os 24 tronos são o símbolo do poder desses homens que receberam liderança no meio do seu povo. Vestes brancas também como recompensa do vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Apocalipse 3:5. Simboliza a santidade. Eclesiastes 9:8 fala, pois lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esses homens viveram em consagração a Deus. Durante sua vida, eles estavam prontos para servir o Senhor eternamente. Coroas, outra recompensa prometida por Jesus a quem for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Essas coroas representam o governo humano. Eles se prostram diante do poder de Deus, rendendo-lhe-se diante da majestade divina e entregam suas coroas ao Senhor. Apocalipse 4:10. Também podemos entender que os 24 anciões simbolizam o sacerdócio que era escalado em número de 24 turnos, lá em 1 Crônicas 24, de 1 a 19. Também se tem entendido que esse número é representativo quanto à humanidade em duas alianças, os 12 patriarcas da antiga aliança e os 12 apóstolos da nova aliança. O que não pode ser esquecido é sua missão de servir a Deus eternamente e a sua atitude de adoração. Então, nós sejamos também os verdadeiros adoradores do Senhor. O versículo 5 fala: diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A expressão 7 Espíritos de Deus aparece 4 vezes na Bíblia. Apocalipse 1:4, 3:1, 4:5, 5:6. Provavelmente é uma referência ao texto profético de Isaías 11:2, que fala dos 7 aspectos do Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, esta lista passou a ter sentido de que são essas características do Espírito Santo que estava sobre o Messias e também no trono de Deus. 7 tochas de fogo são representações do Espírito Santo com fogo, Hebreus 12:29. É a manifestação da presença de Deus em forma de fogo. Êxodo também fala 3:2 e de 13:21-22. Também lembra o candelabro que tinha 7 pontas e ficava aceso para iluminar o tabernáculo. Êxodo 27:20. O número 7 significa a perfeição de Deus e quando se refere aos 7 Espíritos de Deus, tem o sentido de que o Espírito Santo é perfeito. Então, meus irmãos, deixe o Espírito Santo incendiar sua vida. O versículo 6 e 8 diz lá: no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes,
Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e o que há de vir. Esses são os mesmos seres celestiais que o profeta Ezequiel também viu e descreveu lá em 1:5, 1 de 5 a 13. Com a mesma aparência, pois cada um dos seres viventes tinha 4 rostos, Ezequiel 10:14. A forma dos seus rostos era como de um homem à direita, os 4 tinham o rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os 4 são chamados de querubins, lá em Ezequiel 10:20. Sua função está clara aqui, mostrando que tinha a tarefa de ministrar louvor diante do trono de Deus. Sempre são os primeiros a proclamar a adoração. A aparência dos 4 seres viventes tem o seguinte simbolismo. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, versículo 7. Ele representa a realeza e poder por ser um temível predador. O segundo é semelhante ao novilho, animal forte, mas pacificador, por isso é chamado de novilho. O terceiro tem o rosto de homem, simboliza o conhecimento ou inteligência. O quarto ser vivente é semelhante à águia. Quando está voando, aponta para a rapidez e a sua visão aguçada. Os olhos, cheios de olhos por diante e por detrás, versículo 6. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro, versículo 8. Do mesmo modo, Ezequiel também diz que todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham, estavam cheios de olhos ao redor. Esses olhos mostram que podem ver muito além do que é normal. Tem uma visão espiritual muito forte. Asas, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, versículo 8. Essas asas serviam para voar, para cobrir o seu corpo. Também tinha os olhos nas asas. Essas asas mostram que eram anjos que se moviam com muita rapidez. Os querubins são responsáveis pela adoração no céu. Estão sempre na presença de Deus, que está entronizado acima dos querubins. Salmo 99:1 fala isso. Por isso foram colocados simbolicamente sobre a arca da aliança, Êxodo 37, de 7 a 9. E tinha sua imagem representada nas paredes e no véu do santuário, Êxodo 26:31. São defensores da santidade de Deus, Gênesis 3:24. Esses seres viventes nos ensinam que precisamos viver para adorar a Deus em todo o tempo, incansavelmente. Então, meu irmão, seja um adorador na presença de Deus, renda-se diante do trono de Deus. Não pode haver dúvida, Deus está no controle. Ele é o personagem principal no céu e é soberano absoluto que criou e domina o universo. Ele merece a adoração e obediência absoluta de todas as suas criaturas. É o Deus Santo e Deus Poderoso, sem dúvida alguma ele é eterno. Da presença dele saem trovões, vozes, relâmpagos e a luz resplandecente que reflete no mar da sua santidade. Que privilégio Deus concedeu a João quando o convidou ao céu numa visão. Que privilégio ele nos deu quando relatou toda a cena para nós. A visão do trono de Deus é concluída como um grande culto de adoração, quando os 4 seres viventes e os 24 anciões louvam o Senhor Deus. O primeiro cântico ministra quem Deus é, no versículo 8. E o segundo cântico
as suas obras, versículo 11. Então, cada dia devemos entoar um cântico novo ao Senhor e também viver para a sua glória. O céu é um lugar de louvor a Deus. Então, João é chamado ao ver o céu para ver o trono e o entronizado. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça e juízo emanam do trono. Todo louvor e glória são dirigidos àqueles que está sentado no trono. A ele seja a glória para sempre. Concluindo essa lição, o tema que a revista traz para nós discutirmos, né? Então, para a gente pensar e refletir um pouco. Como entender que Deus governa um mundo cujos príncipe é Satanás? Em sua opinião, o que significa dizer que Deus está no controle? Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu tinha para hoje no estudo da Palavra de Deus, que ela possa ter encontrado abrigo nos seus corações, como encontrou no meu. Um privilégio eu ter estudado essa lição, ter aprendido, e também um privilégio de passar para vocês, e que o Espírito Santo complete no coração de cada um. Que Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.